Caríssimos fiéis, Gaudete in Domino semper iterum dico Gaudete, alegrai-vos sempre no Senhor, digo-vos novamente, alegrai-vos. São Paulo, na epístola de hoje, que foi escrita enquanto estava ele na prisão, exorta, impera, alegrai-vos. Mas, imediatamente, nós já podemos perceber que não é qualquer alegria a que o apóstolo nos exorta. Afinal, diz ele, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria está no Senhor e não no mundo. A alegria cristã difere, com efeito, diametralmente da alegria do mundo. E essas duas alegrias dividem o homem pelo pecado original. O homem, criado por Deus para a plena e perfeita beatitude da vida eterna, é puxado como que por um peso, como por uma âncora, que é a concupiscência, para os bens e prazeres do mundo, afastando-se assim do seu fim último. Ele permanece dividido como que entre dois mundos, puxado para baixo pela concupiscência e pelos inimigos da sua alma, o demônio, o mundo e a carne, mas criado e impulsionado para o céu pela graça. E, no entanto, essa alegria do mundo mostra-se uma alegria falsa, uma vez que não consegue saciar a sede da genuína alegria ansiada pelo homem, uma vez que, como vimos, ele foi criado para a eternidade. O homem busca com efeito a felicidade, afinal ninguém quer sofrer, mas uma felicidade perfeita e eterna, afinal ninguém quer morrer. Assim, o homem foi criado para a eternidade, foi criado para a alegria eterna do céu. A alegria do mundo, nascendo de uma fonte imperfeita e sendo efêmera, não pode saciar essa sede de eternidade do homem. De fato, o rei Salomão, filho de Davi, diz a respeito dessa alegria do mundo: vamos, tentemos a alegria e gozemos o prazer. Mas isso é também verdade. Do riso mundano, disse ele, loucura. Da alegria mundana, para que serve? A alegria do mundo acaba sendo nada mais, nada menos que uma fonte de desespero, uma fonte de angústia. Ela causa, sim, o mundo causa um determinado prazer, ele é fonte de uma determinada alegria, mas que não preenche a sede de felicidade do homem e passa. O homem pode pular de prazer em prazer, de alegria em alegria do mundo, mas nunca vai ser saciado. E isso leva tão somente a uma angústia cada vez maior. É como o sedento, o homem com sede, que toma água do mar, e dá a impressão que sacia, mas gera cada vez mais sede até levar à morte. Diferentemente da alegria do mundo, a alegria cristã é perfeita e infinita, como é o seu autor. A alegria de Deus deriva do amor de Deus e da esperança dos bens futuros, da esperança de obter a eterna contemplação de Deus na vida eterna. A alegria cristã advém do maior bem que podemos obter, que é o próprio Deus, que ninguém pode nos tirar a não ser nós mesmos, e isto pelo pecado mortal. Por isso diz nosso Senhor a respeito da alegria: ninguém tirará de vós
a vossa alegria. Assim, a nossa verdadeira alegria vem de Deus e não dos homens, vem do céu e não deste mundo, vem da graça e não da carne. Por isso mesmo o cristão deve estar sempre feliz, como diz o apóstolo, pois ele sabe que esse mundo não lhe dá a verdadeira felicidade, mas os sofrimentos de um verdadeiro cativeiro. Não lhe dá esperança, mas o desespero de buscar aquilo que se quer, mas nunca obter. Não lhe dá alegria, esse mundo não lhe dá alegria, mas a angústia de você ter um pouquinho daquilo que você busca, mas não plenamente. Enquanto que a graça e as obras movidas pela graça, bem como as cruzes e os sofrimentos suportados por amor de Deus, dirigem o homem à salvação eterna, ao seu bem supremo e perfeita felicidade. A alegria cristã é a alegria do combatente que sabe que já teve a vitória. A alegria do combatente que tem os meios para chegar ao seu fim. Combater, ter cruzes, isso é certo na nossa vida. Mas a força e o consolo para chegar à vitória, para chegar à eternidade, nós já temos desde já pela graça. E é justamente essa a fonte da nossa alegria. Assim, nossa verdadeira alegria, a alegria no Senhor, a alegria de fazer a sua vontade, é uma alegria que perdura sempre, mesmo nas aflições e nas penas, pois pelas cruzes caminhamos para a salvação. Como diz São Paulo aos Coríntios, transbordo de alegria em toda a tribulação. E o apóstolo nos dá o exemplo prático dessa alegria nas tribulações, justamente na epístola que nós ouvimos hoje. Escrevendo do cárcere, durante toda a epístola nós vemos transbordar de alegria. Ele se alegra ao rezar pelos outros e porque o Evangelho não deixa de ser pregado. Ele se alegra pelos sucessos de seus esforços. Exorta mais de uma vez para que todos se alegrem no Senhor. E nós vemos assim, caríssimos, que a verdadeira alegria vem da união a Deus, pelo amor a Ele e pela ausência do pecado. E essa alegria persiste sempre, mesmo no meio das mais diversas tribulações. A alegria verdadeira vem pela fé e pela caridade, quando fazemos a vontade de Deus. Ela não é superficial, nem é simplesmente estar contente o tempo todo, o que, convenhamos, é impossível. E isso porque a alegria cristã não consiste em sentimentos, como a alegria do mundo, mas justamente na posse da nossa união com Deus. Caríssimos, assim como a caridade, a alegria cristã não se fundamenta em sentimentos. Não significa estar contente o tempo todo, o que é algo literalmente impossível. Ela não é sentimentos. Afinal, se a alegria cristã consistisse em sentimentos, ela seria inexistente, ela seria impossível. Se tem alguma coisa que é certa na nossa vida, é que nós vamos sofrer, é que nós teremos cruzes, é que nós passaremos por tribulações. E se a nossa alegria como católico dependesse disso, nós não seríamos nunca alegres. E é por isso que aquele que deposita toda a sua esperança, toda a sua alegria em sentir-se bem, não vai ser alegre nunca. Vai ter uma alegria falsa, que nada mais, nada menos vai levar ao desespero e à angústia. A alegria genuína, ensina São Paulo, vem da modéstia cristã, que deve ser conhecida de todos os homens. Mas o que São Paulo quer dizer com isso? Modéstia?
Trata-se da modéstia, acaso no vestir? São Paulo se refere aqui à virtude em geral. Ou seja, é a ordenação de todos os nossos atos a Deus no cumprimento da sua vontade. E é justamente crescendo na virtude que nós iremos colaborar com a graça e nos dirigiremos a Deus, combatendo sempre o peso da nossa natureza chagada pelo pecado original que nos ancora nesse mundo. E é para que possamos vencer esse combate, já que nós não iremos vencê-lo tão somente pelas nossas próprias forças, que Cristo veio a nós pela sua encarnação. Cristo veio justamente nos redimir e nos dar a graça que nos une a Deus e nos dirige ao céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos mostra o nosso fim, Ele nos dá o caminho para a salvação e nos dá a vida que nos libera da escravidão do demônio e nos restitui a nossa amizade com Deus. E está aí justamente o grande motivo da nossa alegria. O Senhor está próximo. O Senhor está próximo daquele que está em estado de graça. O Senhor lhe é tão próximo que a alma daquele que está em estado de graça se torna filha de Deus, amiga dele, participante da própria vida divina. É essa a missão de nosso Senhor, curar-nos das nossas mazelas espirituais, para que nós retornemos a Ele, como diz o profeta Isaías. E então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. São Tomás ensina que nosso Senhor se encarnou não somente para operar milagres físicos, mas para justificar os seres humanos, para salvá-los, transformando-os de pecadores e escravos do demônio em santos e filhos de Deus. Assim, caríssimos, alegremo-nos no Senhor, como o povo de Israel, sofrendo no exílio, se alegrava ao saber que estava próxima a sua libertação. Também nós devemos verdadeiramente exultar por termos um Salvador que vem nos libertar dos sofrimentos e das falsas alegrias da vida. Se muitas vezes não nos alegramos de forma cristã, sendo demasiadamente afligidos pelas misérias do mundo, ou atraídos demasiadamente pela alegria mundana, a razão está em que não compreendemos a nossa miséria, não enxergamos a cegueira nossa, não compreendemos a nossa condição de pecadores dominados pelo pecado. E, sobretudo, não consideramos verdadeiramente a grande felicidade que nos espera no céu e que nos é dada pelo nosso Salvador. E assim não deixamos que Deus nos guie para a vida eterna, não deixamos que Ele cure a nossa alma pela graça. E é o que é pior nos dias de hoje, muitos têm feito todo o possível para maquiar a situação humana de afastamento e abandono de Deus, criando um verdadeiro faz de conta, uma realidade paralela em que o homem atingiria a plena felicidade aqui na terra, com os bens do mundo, transformando essa nossa existência passageira em uma verdadeira ilusão alienante. E aí nós temos como exemplo as pessoas de idade que, para disfarçar as rugas, enchem o rosto de produtos e fazem cirurgias para
justamente parecer aquilo que não são, isto é, jovens. Podemos ainda comparar com os passageiros alienados de um Titanic, cantando e dançando enquanto o navio, saibam eles ou não, está prestes a afundar. Caríssimos, um dos grandes problemas do homem moderno é essa ilusão de que ele vai criar um verdadeiro paraíso na terra. É esta ilusão em que ele vai encontrar plenamente a sua felicidade nos prazeres e nos bens do mundo. É justamente a ilusão de que está tudo bem, que tudo vai dar certo, que ele não tem nada com que se preocupar, que o mundo, que os prazeres desse mundo vão saciar plenamente a sua sede de uma felicidade eterna. Caríssimos, isso é muito evidente. O mundo não vai nos dar a eternidade. E da mesma forma, o mundo não vai dar para nós a plenitude da felicidade. É claro, isso não quer dizer que nós não podemos desfrutar das alegrias e dos prazeres honestos desse mundo. O prazer e a alegria de uma bela paisagem, de um passeio na natureza, de um bom prato de comida, de uma bela música, da companhia dos amigos. É claro que isso tudo é bom e é honesto, desde que não se torne o nosso Deus. Justamente os prazeres e as alegrias do mundo estão aqui para ser para nós uma janela para a eternidade, para que nós possamos conhecer, ter um antegosto mínimo do que será a eternidade. As belezas, os prazeres e as alegrias desse mundo estão aqui justamente para nos guiar para o céu, e não para ser o nosso céu. Está aí a diferença. Então, de forma alguma, o cristão não é um masoquista que tem a sua felicidade na dor e na cruz. De forma alguma. Muito pelo contrário, ele sabe muito bem aproveitar com modéstia, com virtude, as alegrias e os prazeres desse mundo, que são para ele um caminho para Deus, e não um fim em si mesmo. E justamente colocando toda a sua alegria, toda a sua esperança em Deus, as cruzes e as tribulações desse mundo se tornam muito mais suaves. Cristo carrega a nossa cruz conosco e nos dá alegria nas trevas. Cristo aparece para nós como o sol da justiça, que ilumina o nosso caminho e que nos dá a vida eterna, já nesse mundo, e que tornar-se-á plena na eternidade. A grande questão é que muitos, a grande maioria dos homens atuais, estão cegos para a eternidade. E nós, caríssimos, nós somos filhos dos nossos tempos. Por mais que nós conheçamos aquilo que devemos buscar, que é a eternidade, e como nos devemos buscar, recorrendo à graça, nós não estamos isentos dessa âncora que nos prende e nos puxa para esse mundo. E nas cruzes e tribulações, vamos ser sempre tentados a buscar a consolação nesse mundo, a buscar a alegria nesse mundo e não em Deus. E damos com a cabeça na parede. Nos damos mal. Pois jamais teremos a alegria genuína, jamais teremos a verdadeira consolação
neste mundo. Nós só teremos um aumento de angústia e uma maior proximidade com o desespero. Devemos sim ser alegres e devemos ter uma alegria que, por mais sobrenatural que seja, pois a nossa alegria se encontra no Senhor, deve transbordar, deve irradiar nos nossos atos e na nossa vida. A nossa alegria deve ser um verdadeiro apostolado, assim como nossas ações são o apostolado pelo exemplo. A nossa prática da virtude e a nossa prática alegre da virtude deve ser uma fonte de alegria para o nosso próximo, assim como Deus é a fonte total da nossa alegria. Devemos ser verdadeiramente alegres, mesmo nas penitências, mesmo nas tribulações. E a liturgia de hoje nos mostra muito bem como isso se dá. Em meio de um tempo de penitência, em meio de um tempo de espera, a espera da redenção, em meio do roxo do advento, nós temos esse rosa. Este rosa que é nada mais nada menos que o roxo iluminado. É o roxo iluminado por Cristo, o sol da justiça, e que pela sua proximidade ilumina as trevas em que nos encontramos e mostra para nós a verdadeira e genuína felicidade do céu. Não podemos nos iludir. Nós não vamos encontrar alegria genuína nas coisas desse mundo. Também não podemos cair no exagero oposto, ignorar que os prazeres e belezas desse mundo servem para nos conduzir para Deus e que devemos ser verdadeiramente contentes nos nossos atos, nas nossas amizades, nas nossas recreações, tudo isso nos conduzindo para o céu. Não se trata nem de fazer do mundo o nosso Deus, nem de negar que ele foi criado por Deus para nos conduzir ao céu. E a verdade, caríssimos, é que nós estamos aqui de passagem, é que a nossa existência terrena é uma realidade muito própria e transitória diante da eternidade que nos espera. A nossa passagem na terra deve servir para conquistarmos a suprema e verdadeira felicidade da eternidade. Nós estamos aqui para chegar a Deus, para conhecer a Deus em sua criação e buscá-lo pela graça e pela prática da virtude. Se ficarmos apegados às coisas desse mundo, nós passaremos com ele, afundaremos juntamente com este imaginário Titanic no mar do inferno. Caríssimos, não façamos como fizeram os fariseus que foram interrogar São João Batista. Nosso Senhor Jesus Cristo estava no meio deles e eles o desconheciam. O mundo hoje está, nessa época de Natal, cheio de alegria, mas na grande maioria das vezes é somente uma alegria aparente, uma alegria falsa, porque é uma alegria sem o menino Jesus. O menino Jesus está no mundo, ele está aqui, ele está no sacrário, e não somente ele, mas a sua cruz é renovada todos os dias sobre os altares. Ele se encontra na Santa Igreja, ele se encontra no sacrário. O menino Jesus está aqui, mas o mundo o ignora. E para que nossas almas reencontrem a verdadeira felicidade, é preciso que nos convertamos. É preciso que abandonemos o velho homem,
a fim de que um novo homem possa nascer com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem novo que tem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a alegria cristã, que sabe que o seu fim está no céu, que sabe que o mundo não vai lhe dar a verdadeira felicidade, que sabe que pelas belezas e prazeres da criação, ele eleva a sua inteligência para Deus, que sabe reconhecer a criação como um espelho do céu, e que sabe desfrutar das alegrias, das belezas e dos prazeres da criação com a verdadeira modéstia, com a verdadeira virtude, que reconhece a bondade da criação, mas que reconhece também nela uma janela para o céu, que reconhece nas belezas, prazeres e alegrias dessa vida um antegosto do céu, que sabe, enfim, dirigir os seus atos, dirigir a sua vida para Deus como fim último da nossa existência e causa primeira de tudo aquilo que somos. Caríssimos, que aproximando-se o Natal do Senhor, aumente em nós a alegria, uma alegria verdadeiramente cristã. Nós devemos ser homens verdadeiramente alegres, que transbordam em seus atos de uma verdadeira alegria, de uma verdadeira serenidade e de uma verdadeira virilidade e firmeza em seus atos. Todos devem ver em nós, como católicos que somos, um outro Cristo. Devem ver em nós alguém que transparece o que será o céu. E, portanto, se queremos ser santos, se queremos ter o céu, devemos ser alegres, felizes, serenos e firmes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.